originalmente, ele foi pensado como um monumento, mas ele era um elefante branco, então tinha que se dar uma utilidade para ele. O primeiro governo republicano de São Paulo viu neste prédio uma possibilidade muito interessante, né? Usar um espaço que era em memória da monarquia, não para celebrar a monarquia, mas para ocupar um espaço consagrado justamente para desacralizar esse espaço. E o melhor que se poderia fazer era realmente alocar aqui um museu paulista. Museu do Ipiranga, porque ele está localizado no Ipiranga, que é um lugar muito bonito e que tem uma tradição muito grande, mas também o Museu Paulista, porque há um olhar regional que foi se formulando ao longo dos anos de 1920, 30, 40 e que não deixou de estar presente em nenhum momento. Então, há ao mesmo tempo aqui uma curiosa articulação entre um museu que se pretende nacional, que é um memorial nacional, porque é memorial da independência, mas propõe uma leitura regional para a nossa formação histórica. E o museu foi concebido como uma memória proposital de São Paulo como sendo o eixo do país. Esse protagonismo dos paulistas está de alguma maneira apoiado no protagonismo de alguns paulistas, sobretudo bandeirantes, tropeiros, fazendeiros de café, que eram, na verdade, as origens históricas das elites cafeicultoras que governavam São Paulo naquele momento. Longe de condenar estas obras de arte como expressões equivocadas do passado, nós procuramos compreendê-las como uma certa representação do passado, como são todas, e dessa maneira capacitar o visitante para problematizar estas obras e, na verdade, problematizar qualquer imagem, né? Qualquer imagem traz em si valores, escolhas, recortes, e é isto que visitante no Museu Histórico tem que desenvolver em si uma reflexão para lidar com esses recortes de uma maneira crítica. Paulistas sempre estudaram a história do Brasil e deixaram de lado sua própria história, achando que a história do Brasil e a história de São Paulo era uma mesma coisa. E nós sabemos que não é assim, né? Então, hoje, existe assim uma corrida contra o tempo para reconstituir a história de São Paulo com outros olhares e com outras fontes, né? Porque essa história ficou relegada a segundo plano, imaginando-se que paulista era brasileiro e, quando se falava de São Paulo, falava do Brasil, né? Isso é uma grande arrogância, eu vejo, né? Mas o museu, ele carrega esta tradição, quer dizer, ele é Museu do Ipiranga, portanto, ele tem uma projeção nacional como memorial da independência, mas ele tem esse viés de museu paulista, por ser o primeiro museu público de São Paulo e por ter essa preocupação com a história local. E a gente procura justamente desmistificar essa percepção de que São Paulo é o centro do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos essas pinturas maravilhosas, né, que são tão impactantes, né, e que contam a origem do Brasil, né, a origem da colonização a partir de São Paulo, nós também temos outros acervos que mostram que não, né, que essas pinturas elas são recriações de uma história, né, recriações produzidas muito, muito tempo depois dos episódios.
das nossas principais lutas, vamos dizer assim, é apontar para o visitante que o que ele está vendo aqui não é a história propriamente dita, mas são temas do processo histórico brasileiro, tratados através de fontes que não são aquelas que tradicionalmente o historiador trabalha, que são as fontes textuais. Na verdade, cada objeto que está aqui, cada pintura que está aqui, é uma representação acerca de um passado que certamente nós não vamos reconstituir. Então, os objetos e as pinturas, eles falam mais da época em que eles foram produzidos, no caso principalmente da pintura do Pedro Américo, do que da época da independência propriamente dita. Pedro Américo tinha que fazer um quadro, tinha que fazer uma obra que memorizasse um episódio que marcou a história do país. Era essa maneira clássica de retratar episódios da história que as pessoas não tinham visto. História de São Paulo, essa passagem do século XIX para o XX, que é muito rica, né? A quantidade de coisas que você pode explorar nessas exposições. É um processo de descoberta, né? Você pode desenvolver uma gama muito variada de ações que superam aquilo que é a proposta do currículo, mas assim, de estímulo à percepção, de estímulo a como é que uma visita, que pode ser uma simples visita de passeio, pode se tornar um momento bastante prazeroso de aprendizagem, sem mesmo às vezes a pessoa perceber que ela está aprendendo, né? A gente está muito vinculado ainda a uma ideia formal de currículo, né? E no museu isso pode ser muito diferente.